Mestre, eu preciso chamar de mestre, né? Porque... Não precisa. Não, porque assim, é um entendimento e ensinamento. Ah, tá. Então precisa. Com toda certeza. Não começou ontem, mas Não. vamos falar quem é o Rui Jobim. Rapaz, olha, quem é Rui Jobim é um cara que se achava muito importante quando começou no rádio. E depois, hoje, com a idade, eu vejo que eu tenho muito que aprender. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ter esse choque que as coisas mudaram, tudo mudou, meados de 90. Chega a internet, mudando tudo, a gente tinha resposta para tudo. Aí chega a internet, muda as perguntas e a gente tem que ter outras respostas. E de lá para cá tudo foi modificando. Então, o que eu falo hoje para um bate-papo, a minha opinião sobre alguma outra coisa, é muito subjetivo, porque está mudando muito. Aí o que eu fiz? Comecei a correr atrás dessa mudança. Eu comecei a estudar, coisa que eu achava que não precisava. Até mesmo por conta das coisas que já haviam acontecido anteriormente. Porque assim acontecia, a mudança tecnológica acontecia era muito demorado, entendeu? Veio disco vinil. Depois de um tempão veio o CD, que não mudou muita coisa, apesar da qualidade. Mas não mudou muita coisa. Você pegava o CD, você via ali o CD, né? E colocava o CD para tocar, e o CD tocava. Aí de uma hora para outra você não via mais a mídia, né? A mídia tá, onde é que tá o CD? A mídia, a parte física não existe mais. Ah, tá no HD. Isso para quem nasce agora é mole. Mas para quem pegou o rádio lá atrás, e eu senti falta de ver a mídia. Eu falei, gente... Mas aí tudo bem. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela não pede licença. Sim. Ela arromba a porta e entra você querendo ou não. Então, né, arrombou a porta. Quando arrombou a porta, ninguém mais fechou a porta. A tecnologia entra agora, assim, de uma forma, e a nossa área, que é a rádio, que é transmissão de dados, que é música, que é comunicação, modificou tudo. Então, quando você pergunta assim, quem é Rui Jobim, me dá mais uns 20 anos aí para responder, que eu vou responder. Agora eu não sei quem é. É um cara que está em constante evolução. Eu pretendo fazer isso, eu preciso fazer isso. Isso é importante. Então, nos meus favoritos lá do computador, são aqueles caras que eu acho que eu tenho que seguir, que eu tenho que ver. E quando você pensa, beleza, me atualizei, já era. Já mudou. 5 dias já tem uma novidade na forma do Instagram, que vai refletir na forma como o meu aluno vai postar a mensagem, e o meu aluno falou alguma coisa que pode dar interpretação para outras coisas. E eu sou apaixonado por comunicação. Ao ponto de ser meio chato. Eu não sou chato de corrigir o português, não. Porque tem gente chata, né? Você falou errado aí. Eu não gosto disso. Tem gente que é assim, né? Sim. O cara tá tomando um chopp lá, vendo o jogo de futebol. Olha, você falou errado aí uma frase. Pô, que se dane. Não tô falando sobre isso. Eu estou falando no sentido da frase mesmo, sabe? Então, a interpretação. Por que interpretação? É porque está faltando interpretação hoje. E quando eu digo isso, eu falo da coisa instantânea do WhatsApp. Que se não for bem esclarecido ali, bem falado, dá margem a muita coisa. Sim. Então, esse WhatsApp, ele é fantástico, maravilhoso, mas tem que saber usar. Saber usar as ferramentas, né? Entendeu? Então, eu digo sempre, a produção de rádio, antes do WhatsApp era uma, depois do WhatsApp é outra. Mas eu estou falando de rádio, né? Estou falando de rádio. Porque na saúde também, muita mudança em termos de tecnologia, previsão do tempo, fiquei impressionado. Tudo está muito atual, né? Tudo. 2 minutos já não é mais. Mas o que mais me assusta é a comunicação, é o fato, por exemplo, vocês são feras em lidar com música, como a música chega agora, como ela chega ao sucesso, e as pessoas, tem gente que odeia da forma como é agora, tem gente que acha que é por aí, tem gente que sente saudade.
eu tomei uma decisão, eu não vou sentir saudade, sabe? Sim. Eu vou deixar guardadinho lá, na gaveta. No lugar. Eu tenho muitos armários aqui, né? Eu deixo guardadinho lá e pego. Agora, voltar àquilo que foi, não dá, porque tem toda uma história, tem toda uma comunicação diferente, então não dá. É daqui pra frente. Sim. Daqui pra frente. Então eu não sei quem é a Rui Jobim, desculpa. Não tem problema. Vamos para as pessoas que não te conhecem, Rui. Vamos pela parte lá atrás. Ah, então. Aí Né? eu sei. Agora sim, né? Aí eu sei quem é. Que eu vivi, né? Como é que foi seu despertar para rádio? Como é que você lembra que Isso você, eu lembro. pô, eu quero ser isso? Como é que foi? Eu tinha 6 anos de idade quando eu disse para minha mãe que eu queria ser locutor de rádio. Por quê? Porque minha mãe ficava ouvindo a Rádio Globo e ela se emocionava, sabe, com os comunicadores e tudo. E eu acho que psicólogo, né? Psicólogo fala que eu queria agradar a minha mãe. Então eu queria ser também um comunicador, um locutor para agradar a minha mãe. Eu não sabia nada. Sua mãe se emocionava por conta da locução, por conta da das música? histórias. Minha mãe se emocionava por tudo. Minha mãe ouvia rádio o dia inteiro, o tempo todo. Que era uma outra época também, né? Só tinha rádio. Só tinha rádio, né? Ela fazendo as coisas em casa, não dava para parar para ver televisão. Então ela ficava ouvindo rádio. E isso me deu uma bagagem muito grande. Muito grande. E aí, depois, eu me mudei, fui morar em Copacabana, morava perto Aqui do no Meia. Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro, fui morar em Copacabana. E quando eu cheguei em Copacabana, eu fui estudar em outro colégio, foi um caos. Na minha vida foi um caos. E eu precisava, eu sempre fui muito tímido, eu tinha que me adaptar. Aí eu começava a chegar mais cedo no colégio, sei lá, era 7h15 para entrar, e eu 7 horas já estava no colégio, conversando com um pipoqueiro. E no radinho da pipoca, lá dele, tocava Rita Lee, Menino Bonito. Que legal. Às 7 horas da manhã. No segundo dia, Menino Bonito às 7 horas da manhã. No terceiro dia também eu escrevi para a Rádio Mundial. Tá errado isso. Pelo amor de Deus. Eu já tinha 12, já tinha 12 anos. Não pode, eu acho que o ouvinte, né, não tem, nunca ninguém respondeu. Mas eu escrevi reclamando. Pelo menos você tem essa satisfação, né? Isso. E logo depois também, assim que a Rádio Cidade entrou no ar, em 77, foi em maio, em agosto eu mandei uma carta para a Rádio Cidade, olha que loucura, eu com 13 anos, mandei uma carta para a Rádio Cidade, dizendo que estava errado, o locutor de manhã, pela voz, tinha que trabalhar à noite, e não o horário que ele estava. O que é que eu tenho a ver com isso, né? Mas eu não sabia. Me responderam, dizendo que era um problema de agenda mesmo do locutor, dos locutores, mas que iam pensar nisso. Enfim, me deram uma resposta muito, muito educada. Bom, e tudo. esse E eu me retorno, senti né? muito bem. Eu falei, uau, que legal. Aí eu comecei a fazer como é que eu vou dizer? Eu comecei a fazer tabelas de locução. Tabelas de locução. Não, esse aqui o locutor tem tal hora, esse aqui tal hora, esse aqui tal hora. E passou a ser ouvinte assíduo Já era daquela- ouvinte assíduo e que mudou minha vida totalmente. Então depois eu fui conhecer o pessoal da Rádio Cidade como mala, né? Fui lá como mala. Hoje todos são muito amigos. Perdemos 2 grandes amigos, Maurício Figueiredo e Paulinho Martins, mas tenho muito carinho, sabe, por todos que me ajudaram lá, principalmente o Mansur, o Sandoval, foram pessoas que me ajudaram. O Sandoval depois foi morar em outro país, foi para os Estados Unidos, mas o Mansur está aqui no Brasil, está em Florianópolis, mas a gente se fala muito, se fala bem, e a gente até quando começa a trocar umas ideias fica até emocionado, porque eu era muito pequeno. E o Mansur falou para mim, você quer ser locutor, desiste disso, faz outra coisa. Sempre tem alguém para te dissimular, né? Não, porque ele queria o meu bem, entendeu? Ele falou, pô, é muito difícil. E eu não tinha aquele vozeirão. Eu não tinha o Que vozeirão. na época se fazia necessário. Eu não tinha o vozeirão, por exemplo, do Mansur. Por Era mais que a menino, Rádio né? Cidade tivesse uma comunicação leve e fácil, eles tinham vozeirões. Porque não eram
quando o pessoal da primeira equipe da Rádio Cidade entrou em 77, eles já eram antigos no rádio. Eles vinham da Rádio Tamoio, da Rádio JB, então já era pessoal com 30 anos, entendeu? Com 10 anos de rádio, não era um jovem que foi colocado lá. Então o Mansur falou, tá bom, se você quer ser locutor, vamos, eu vou te ajudar. E ajudou mesmo. Pô, que bom, né? Levou a fono dele, eu fiz trabalho com a fono dele, a doutora Ana Carolina, excelente, foi muito legal. Me dava texto para ler, me chamava para a Rádio Cidade, para... Então, assim, eu tive um professor particular, que foi o Mansur, que eu até hoje tenho que agradecer, que é o cara. E aí, estreei pela primeira vez, fiz um curso de locução na ABR, que nem existe mais. Associação você já era adolescente já, né? Eu já tinha aí, não tinha 18 não, tinha 16. Fiz o curso e no mesmo dia que eu peguei o certificado do curso, eu estreiei na Rádio Roquete Pinto, assim... Rádio Roquete Pinto? Sorte, muita sorte. Eu entrei 2 da tarde, pedi para fazer um teste, na verdade a dona Tânia esqueceu. Eram 8 da noite, eu estava lá, esperando para fazer o teste, e ela, menino, você está aí ainda, desculpa, você estreia às 10 da noite. Eu falei, ih, eu não fiz teste, não fiz nada, e... Não passou por um crivo, nada? Nada, eu fui aprender no ar, ela foi depois me dando as dicas e tudo, e o tempo que eu fiquei na Roquete Pinto, 8 meses, foi o tempo suficiente para errar tudo, para acertar tudo, para me descobrir tudo, foi até aí que eu comecei a trabalhar na Rádio Universidade, que na época era a Rádio Estácio, que era a faculdade que eu fazia, Estácio de Sá, no Rio Comprido, e aí depois eu fui para a imprensa, já era uma rádio mais comercial, eu comecei a entender que rádio comercial tem horário, tinha que acabar a música, tinha que colocar. Eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que tinha produção, eu não sabia que tinha departamento comercial, eu só queria me divertir. Só queria fazer o que você fazia bem, né? Muito louco isso. E aí quando eu fui descoberto pela Transamérica, aí minha vida mudou. Aí eu saí do 18º lugar de audiência para 2º lugar de audiência. Algumas vezes o programa que eu apresentava, que era o New Rock, às 6 da tarde, batia 1º lugar na audiência. Aí a coisa mudou, aí a coisa ficou boa. Eu falei, eu vou ficar rico no rádio. Aí fiquei. Mas enfim, muito bom. Nós não vamos chegar nessa parte financeira. Não era falar sobre isso.